Bom dia, meu amigo, bom dia, minha amiga. Nós estamos aqui nesse momento para trazermos mais um ensinamento da Palavra de Deus. Nesse domingo, agora que já são 9 horas da manhã, vamos falar hoje a respeito de profecias cumpridas, literalmente, segundo o sentido costumeiro das palavras. Nós vamos começar a ver as profecias que já se cumpriram e se cumpriram literalmente, do jeito que elas foram dadas. E você vai entender, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, que nós precisamos acreditar nas profecias que ainda não se cumpriram. Porque se as profecias que foram dadas no passado e que já se cumpriram, se cumpriram literalmente, as que ainda não se cumpriram, hão de se cumprir literalmente também, literalmente segundo o sentido costumeiro das palavras. Portanto, nós vamos começar a mostrar aqui, vamos mostrar essas 6 profecias hoje. A primeira profecia está em Miqueias 5:2. É sobre o nascimento em Belém do Cristo, do Senhor Jesus. Vamos ler primeiro Miqueias 5:2. Leia comigo aí, por gentileza. E tu, Belém, Efratá, posto que pequena entre os milhares de Judá, de ti me sairá o que governará Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Miqueias 5:2. Ou seja, aqui em Miqueias 5:2, nós encontramos a profecia que o nascimento do Messias, do Cristo, se daria na cidadezinha chamada Belém. Em hebraico é Betlehem e quer dizer casa do pão. Belém Efratá. Onde nós vemos o cumprimento desta profecia? Em Mateus 2:1-12. Está escrito assim, vamos ler. E tendo nascido Jesus em Belém de Judeia, no tempo do rei Herodes. Está vendo? Onde Jesus nasceu? Em Belém. Se cumpriu do jeito que tinha sido dito ou não? Se cumpriu do jeito que tinha sido dito. Vamos continuar lendo. E tendo nascido Jesus em Belém de Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. E congregados todos os principais sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe disseram: em Belém da Judeia, porque assim está escrito pelo profeta. E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que as estrelas lhe aparecera. E enviando-os a Belém, disse: ide perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai-mo, para que também eu vá e adore. E tendo eles ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela que tinham visto no Oriente ia diante deles, até que chegando se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, regozijaram-se muito com grande alegria. E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe,
e prostrando-se o adoraram. E abrindo seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. E sendo por divina revelação avisados num sonho para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para sua terra por outro caminho. Ou seja, está claro, né, que assim como foi profetizado, Miqueias 5:2, Jesus nasceu em Belém. Nesse domingo hoje, no próximo domingo, quando nós vamos estar nesse assunto ainda, você vai me ouvir repetir várias vezes que Deus não é Deus de confusão. Você vai me ouvir repetir várias vezes que ou a pessoa crê na Bíblia ou não crê. Tem muitos aí que não creem em nada da Bíblia, quer pregar a Bíblia, quer usar a Bíblia. E eu sei para quê? Para receberem de Deus um juízo muito severo no futuro. Porque eles não acreditam no que lê. Veja que os principais sacerdotes, eles sabiam. Interpretavam a profecia literalmente. Olha, se o profeta disse que vai nascer em Belém, então é em Belém. Não é em Jerusalém. Não é em qualquer lugar. É em Belém. E como de fato se cumpriu, como se diz, à risca. A outra profecia está em Oséias capítulo 11, versículo 1. E essa profecia diz que o menino Jesus, o Filho de Deus, seria chamado do Egito. Ele estaria no Egito. Vamos ver a profecia primeiro, Oséias 11, 1. Leia comigo aí, por gentileza. Quando Israel era menino, eu amei, e do Egito chamei a meu filho. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei a meu filho. Olha que interessante. Do Egito chamei o meu filho. Nós vamos ser informados aqui em Mateus capítulo 2, 13, 15 e do 19 ao 21, nós vamos ser informados que essa profecia aqui, quando Deus fala através de Oséias, chamei o meu filho, ele está se referindo a Jesus. Vamos ler comigo aí Mateus 2, 13 e 15. Vamos ler. Mateus 2, 13 e 15. E tendo ele se retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José num sonho, dizendo: Levanta-te e toma o menino e sua mãe, e foge para o Egito, e demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. E levantando-se ele, tomou o menino e sua mãe de noite e foi para o Egito. E esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: do Egito chamei o meu filho. Agora pulando para o 19. Morto, porém, Herodes, eis que o anjo do Senhor apareceu num sonho a José no Egito, dizendo: Levanta-te e toma o menino e sua mãe, e vai para a terra de Israel, porque já estão mortos os que procuravam a morte do menino. Então ele se levantou e tomou o menino e sua mãe e foi para a terra do Egito. Ou seja, claramente se cumpre Oséias 11, 1. Do Egito chamei o meu filho. O menino Jesus estava lá, e um anjo avisou seu pai, chamando ele para a terra de Israel novamente. Se cumpriu literalmente conforme a profecia, porque Egito é Egito, não é outro lugar. E Jesus está no Egito. Alguém poderia dizer: não, Egito significa o mundo. Não quer dizer que Jesus vai estar lá no Egito, é simbólico. Paciência, né, meu irmão, minha irmã, misericórdia. Egito é Egito. Quem não sabe o que é o Egito? É um país lá da África, vizinho de Israel, que faz fronteira com Israel. Se cumpriu claramente, Jesus esteve no Egito. Agora vamos para essa profecia aqui de Jeremias 31:15. É uma profecia semelhante à próxima, onde Deus, que sabe de todas as coisas, usa o profeta para entregar a profecia
e falar o nome da pessoa antes que a pessoa viesse a ter vida, porque aqui fala, essa profecia fala de Raquel chorando. Raquel chorando. E Raquel nem era nascida ainda. Vamos ler Jeremias 31:15. Vamos ver aqui, Jeremias 31:15. Leia aí comigo, por gentileza. Diz assim a profecia: Assim diz o Senhor, uma voz se ouviu em Ramá, lamentação, choro amargo, Raquel chora seus filhos. Não quer ser consolada quanto a seus filhos, porque já não existem. Essa profecia se cumpriu em Mateus 2:16, 18, quando diz assim: Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém e em todos os seus contornos, de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirira dos magos. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, que diz: Em Ramá se ouviu uma voz, lamentação, choro e grande pranto, Raquel chorando os seus filhos, e não quer ser consolada, porque já não existem. Se cumpriu ou não cumpriu do jeito que foi profetizado. Talvez alguns lessem essa profecia antes do cumprimento e dissessem: ah, não, Raquel é simbólico, não vai ter nada disso não. Isso é assim, é alegórico, não, é literal mesmo. E aconteceu e se cumpriu essa profecia, literalmente segundo o sentido costumeiro das palavras. Vamos para a próxima profecia, vamos para a próxima. Isaías 45:1. Aqui fala do levantamento de Ciro. E nós podemos ver o cumprimento aqui, em Daniel capítulo 5, 30 e 31, Daniel 1 e 21. Vamos ler Isaías 45:1 primeiro. Diz assim, vamos lá. Isaías 45:1. Diz assim: Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para abater as nações diante de sua face, e descingir os lombos dos reis, para abrir diante deles as portas, e as portas não se fecharão. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, e quebrarei as portas de bronze, e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chamo pelo teu nome. Por amor de meu servo Jacó e de Israel, meu eleito, eu te chamei pelo teu nome, pus o teu sobrenome, e ainda que não me conhecesses. Olha que interessante, né? Isso é uma profecia para Ciro. Embora eu já vi muitos pastores usando esse versículo e dizendo: meu irmão, Deus quer te dar as riquezas escondidas, os tesouros escondidos, as riquezas encobertas. Ele quer despedaçar as portas de bronze. Não, essa profecia foi para Ciro, exclusivamente para Ciro. E se cumpriu. Nós podemos ver em Daniel, capítulo 5, está escrito assim no versículo 30. Naquela noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus, e Dario o Medo ocupou o reino, sendo da idade de 62 anos. E aqui em Daniel 1:21 diz: E Daniel permaneceu até o 1º ano do rei Ciro. Ou seja, Deus levantou Ciro. Temos mais coisas para falar a respeito disso, mas vamos nos ater aqui para não passarmos do horário. Em um outro domingo nós falamos mais detalhadamente a respeito de Ciro. Mas o fato é que antes dele nascer, Deus anunciou que haveria de levantar este homem. Este homem que não conhecia a Deus, mas seria levantado por Deus. Está em Isaías 45:1. E nós vemos que se cumpriu integralmente, literalmente, segundo o sentido costumeiro das palavras. Agora vamos para essa parte aqui, Mateus 16, 21, 17, 22, 23.
Jesus, ele profetiza a morte e a ressurreição dele. A sua morte e a sua ressurreição. Vamos ver então, Mateus capítulo 16, 21. Jesus vai dizer assim, ó. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciões e dos principais sacerdotes e dos escribas e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Olha que interessante, hein? Aí no 17, 22, 23. Ora, achando-se eles na Galiléia, disse-lhe Jesus: o Filho do Homem será entregue na mão dos homens, matá-lo-ão e ao terceiro dia ressuscitará. Olha que interessante. Jesus disse que iria ser morto, disse por quem e disse que iria ressuscitar 3 dias depois, no terceiro dia. Mateus 27, 50 diz assim: e chegando amanhã, todos os principais sacerdotes e os anciões do povo formavam juntamente conselho contra Jesus para o matarem. E amarrando-o, levaram e entregaram ao presidente Pôncio Pilatos. Agora o versículo 50. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito. Ou seja, Jesus morreu, passou pela morte. E quem que foi culpado da morte? Quem é que procurava matá-lo? Quem Jesus tinha dito? Os principais sacerdotes, os anciões, os escribas. Só que Jesus disse que além de morrer, ele iria ressuscitar no terceiro dia. Vamos ver Mateus 28, 5 e 6. Está escrito assim: mas o anjo respondendo disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. Glória a Deus, aleluia, Senhor da glória. Senhor Jesus maravilhoso, Tu és maravilhoso, Senhor. Jesus ressuscitou. Amém, meu irmão, minha irmã? Ele profetizou, ele disse: eu vou morrer, eu vou padecer nas mãos dos principais sacerdotes, mas eu vou ressuscitar no terceiro dia. E do jeitinho que Jesus disse, se cumpriu literalmente segundo o sentido costumeiro das palavras. Agora vamos só para mais uma profecia, Zacarias 9:9. Nós vemos a profecia da entrada de Jesus como rei em Jerusalém, montado no jumento, no jumentinho. Vamos lá. Zacarias, capítulo 9:9. Diz assim. Vamos lá. Alegra-te muito, ó filho de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis que o teu rei virá a ti justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento, e sobre um jumentinho, filho de jumenta. Interessante que a profecia é tão exata que diz, montado no jumento, um jumentinho. Só falar jumento já era suficiente, né? Poderia ser suficiente. Mas Deus, ele coloca as informações em detalhes. No jumento, um jumentinho, filho de uma jumenta. Mateus 21 diz assim, do 1 ao 11. Vamos ler, é a última referência que vamos ler. E quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou então Jesus dois discípulos, dizendo: ide à aldeia que está defronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa e um jumentinho com ela. Encontrareis o quê? Uma jumenta presa e um jumentinho com ela. Desprendei-a, trazei-mos, e se alguém vos disser alguma coisa, direis que o Senhor os há de mister, e logo os enviará. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta que diz: dizei à filha de Sião, eis que o teu rei aí te vem, manso e assentado sobre uma jumenta, e sobre um jumentinho, filho de animal de carga. E indo os discípulos, e fazendo como Jesus lhe ordenara,
Trouxeram a jumenta e o jumentinho, e sobre eles puseram as suas vestes, e fizeram-no assentar em cima. E muitíssima gente estendia suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvore e os espalhavam pelo caminho. E a multidão que ia diante e aqui seguia, clamava, dizendo: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, dizendo: Quem é este? E a multidão dizia: Esse é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Hosana ao filho de Davi. Glórias a Deus. Meu amigo, minha amiga, se cumpriu do jeito que Zacarias profetizou ou não? Se cumpriu. Como? Literalmente, segundo o sentido costumeiro das palavras. Porque Deus não é Deus de confusão. Ou a pessoa acredita na Bíblia, ou então não usa a Bíblia não. Usa a Bíblia não. Para que usar a Bíblia se você não acredita? Eu vi um senhor na internet e tem mais de 100 mil inscritos no seu canal e falando coisas diabólicas, que Eva traiu Adão com a serpente, que aquelas mulheres lá de Apocalipse 14, que os 144 mil não se contaminaram com mulheres, ele disse que são as denominações evangélicas. E tem gente que acredita, é cego guiando cego, né? Se tem um cego para ensinar essas coisas diabólicas, tem milhares de cegos para seguir e Satanás para ficar bem satisfeito com tudo isso. No final, todos vão cair lá no inferno, porque não acreditam na palavra de Deus. Então, você está assistindo, é cansativo, mas vale a pena. Se for cansativo, mas vale a pena você saber disso e se atentar para isso. Porque de repente você, meu irmão, minha irmã, não tinha se atentado para as profecias que já se cumpriram. Elas se cumprem literalmente. Deus não é Deus de confusão. Todo lugar que a Bíblia disser, todo lugar onde houver símbolo na Bíblia, a própria Bíblia vai dizer é um símbolo. E ela vai mostrar o que significa, porque quem cria o símbolo deve também estabelecer o significado. Quem cria o símbolo deve também estabelecer o significado. Quem criou o sinal de trânsito estabeleceu, olha, essa luz verde aqui é siga, essa luz amarela espere e essa luz vermelha é pare. É um símbolo? É, mas todo mundo sabe o que é. Você acha que Deus ia colocar um símbolo na Bíblia para um homem chegar e dizer é isso, o outro chegar e dizer é aquilo? Não. O símbolo que tem na Bíblia, viu um grande dragão vermelho, lá na frente diz que é o diabo, a antiga serpente. Pronto. Pronto, está explicado. Viu uma besta, lá na frente diz é o 8º rei. Pronto. A prostituta montada na besta, a grande cidade. Pronto, que domina sobre os povos. Onde há símbolo, a Bíblia mostra que é símbolo. João diz, vi um grande sinal no céu. Vi outro sinal. Sinal é sinal. E depois, a própria Bíblia mostra o significado. Então, hoje em dia tem muitos, para se aparecer, para serem diferentes, eles querem contradizer a Bíblia, estão a serviço de Satanás. Tome cuidado com essas pessoas que ficam interpretando a Bíblia segundo a sua imaginação, ao invés de crer nas Escrituras, ao invés de acreditar no que está escrito aqui. Que Deus vos abençoe e domingo que vem estaremos novamente aqui, 9 horas da manhã, se Deus quiser. Jesus Cristo poderá voltar ainda hoje. Se Ele não voltar, estaremos esperando por Ele amanhã.